A nossa leitura, uma das leituras para a nossa reflexão de hoje, está no livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Israel voltando do cativeiro babilônico. Israel no contexto de culto ao Senhor, perguntando como eles deveriam seguir os rituais do culto. E então, um breve diálogo entre Deus e o seu povo. Malaquias capítulo 3, os versos 6 a 12. Onde a palavra do Senhor diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão os seus frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sempre gosto de começar as minhas palestras com uma pergunta. É bem comum, eu uso essa estratégia, mas ainda mais quando vamos falar de dízimos ou de contribuições, de ofertas. Mas hoje eu gostaria até de fazer diferente. Ao invés de começar com uma pergunta, começar com uma afirmação. Ou melhor, começar com uma resposta. E talvez é a pergunta que todo mundo faz, e eu já quero começar com a resposta. E a resposta é sim. Antes que vocês me façam uma pergunta, eu já digo sim. Por quê? Na igreja reformada, as ofertas são, sim, uma obrigação. É um dever. Um dever de todo o membro professo. Quem é visitante ou quem não é professo, não. Mas, para todo membro professo, as contribuições nossas são uma obrigação. Por quê? 3 motivos básicos. Para a manutenção dos trabalhos da igreja, para a manutenção do culto, e para a manutenção do socorro aos necessitados. E esse princípio é bem reformado. Bem reformado. E vem lá do Antigo Testamento já, com o povo de Israel, no contexto de sua vida ao redor do templo de Jerusalém. Talvez vocês não concordem comigo, mas a afirmação é correta e verdadeira. O ponto é que a resposta até é fácil de ser dada. Dizer assim, a contribuição e as nossas ofertas são uma obrigação. O problema é que, a partir dessa pergunta, que tem essa resposta, surgem daí 2 outras perguntas. E essas 2 perguntas são as seguintes. Uma delas é, será que então as ofertas e as contribuições, já que são uma obrigação, é uma questão apenas administrativa da igreja? Ou seja, uma questão apenas institucional? Ou para cobrir o nosso orçamento, porque afinal nós temos um orçamento? Ou será que as ofertas envolvem algo espiritual na vida do crente?
E a outra pergunta é, se eventualmente então, a questão das ofertas, elas são algo espiritual, relacionadas com a minha vida com Deus, se for isso mesmo, existe algum princípio bíblico? Porque o reformado gosta de encontrar na Bíblia uma resposta, né? Onde a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Existe um princípio bíblico norteador que me pode ajudar ou me ensinar a ofertar? E para essas duas perguntas eu dou outras duas respostas. E as duas respostas são dois sims. Sim. A oferta é uma questão de fé, ou seja, espiritual. E sim, existe um princípio norteador. E sabe por que é importante a gente conhecer isso? Porque, gente, se você não conhecer a teologia da oferta dentro da nossa fé, independentemente de você não conhecer nada sobre os princípios da oferta, já que ela é um dever, e já que é um compromisso de todo crente reformado em sua igreja, você pode ter certeza que você vai ser cobrado por isso. Independentemente de você gostar ou não. Podem ter certeza, cedo ou tarde, sabe quem bate lá na nossa casa? Um diácono, com uma cartinha, e diz assim, com quanto você vai contribuir? E os diáconos se arrepiam, quando é diácono de primeira viagem, que nunca começou a trabalhar ainda no conselho, como oficial, quando chega na reunião, e agora vamos distribuir, em outras palavras, o carnezinho. Ai, eu nunca fui, eu vou ter que ir. E já se agarra no pastor, vai comigo? O pastor diz, negativo, meu amigo, esse trabalho é teu. E você vai bater na casa dos membros de porta em porta, dizendo, é um compromisso. Você precisa ajudar. É assim ou não é? Estou mentindo? Não estou mentindo. E é isso em todas as nossas igrejas. Por quê? Porque é um dever. O ponto é, você conhecendo o princípio bíblico reformado da oferta, não vai mudar em nada no sentido de você ofertar ou não. Porque vão te cobrar. Porque você é membro da igreja. Onde está o problema, então? O problema é que, se você não conhece o que a Bíblia e a nossa fé fala sobre a oferta, vai acontecer o seguinte, você vai ofertar por obrigação e você vai transformar a oferta apenas numa questão administrativa. Porque você não conhece. Ou seja, como usa-se naquela expressão o famoso, eu dou porque tem que dar. Não é assim? E isso é triste. Isso não é legal. Porque você perde a alegria no ofertar. E você perde a gratidão no ofertar. E, gente, isso é pedagogia básica que a gente trabalha com as crianças de 6 a 10 anos de idade, onde o professor diz assim, se uma criança vai iniciar uma prática de alguma coisa, então ela precisa saber de onde ela vem. Porque daí essa prática sai daqui e chega aonde? Chega aqui. E quando uma prática chega no coração, ela começa a fazer sentido. E então ela ganha significado. E as coisas mudam. Elas fazem não mais porque têm que fazer, mas porque elas entenderam o motivo e o princípio do porquê fazer. E assim é com a oferta também. Por isso, o nosso objetivo hoje é basicamente esse, entender os princípios bíblicos da oferta dentro da fé reformada. E como eu falei já lá no início, ela começa lá no Antigo Testamento. É interessante isso, porque tudo que a gente fala da teologia reformada, ela começa no Antigo Testamento. Ela começa lá atrás, dentro do povo de Deus, inclusive o texto que nós lemos de Malaquias fala sobre isso. É um exemplo de como isso funcionava no Israel de Deus, dentro do contexto do templo,
logo depois que eles voltam do cativeiro babilônico. E a primeira lição que a gente aprende aqui, que envolve as nossas ofertas, as ofertas dentro da fé reformada, as ofertas fazem parte da teologia da aliança, do contexto de Deus com o seu povo, o Deus de Israel. Ou seja, na fé reformada, a teologia da oferta, ela faz parte dos termos da aliança dentro de um contexto. E o contexto de tudo isso que envolve as ofertas é o contexto do culto. Ou seja, a oferta é uma parte do culto. Tanto que as nossas ofertas estão dentro do culto. Só que esse culto, não o culto só aqui, mas o culto que começa aqui. E continua onde? Continua lá fora. Dentro da nossa vida na sociedade. E para isso você precisa dar um pulo para o ano mais ou menos 430 antes de Cristo, lá nesta Israel que volta da Babilônia, depois do exílio, para Jerusalém, onde nós temos, cruzando pelo nosso caminho aqui, o profeta Malaquias. Por quê? Porque esse era o problema de Israel, depois da Babilônia. Deus estava rejeitando o culto de Israel, aqui. O culto era realizado semanalmente, as ofertas eram recolhidas, os sacrifícios eram feitos, mas Deus não aceitava. Nenhum deles. Por quê? Porque Israel havia quebrado a aliança. E como que aconteceu isso? Israel havia se esfriado. Religiosamente havia se esfriado. Eles haviam voltado do cativeiro, só que voltaram da Babilônia para Jerusalém empobrecidos, humilhados pelas outras nações, e eles acharam que quando eles chegassem de volta em Jerusalém, depois dos 70 anos de exílio, que iria acontecer aqueles mesmos milagres que aconteceram no Egito, o mar ia se abrir, e eles iam se transformar numa potência mundial, só que nada aconteceu, nenhum milagre, o mar vermelho não se abriu dessa vez. E aí veio a decepção de Israel. Em outras palavras, o argumento de Israel para Deus, através do profeta, é: nós voltamos, nós restabelecemos o culto ao Senhor, nós estamos dando as nossas ofertas, mas Deus, o Deus que deveria fazer a parte dele, não faz. Nós fizemos a nossa parte, mas Deus não fez a parte deles. Continuamos pobres, humilhados, e as nossas colheitas são insuficientes. E pior, os povos ao nosso redor que nos veem voltar para a nossa pátria zombam de nós. E aí Deus entra em cena, no capítulo 3, para responder essa pergunta. Vocês dizem que estão fazendo a sua parte? Vocês restabeleceram o culto? Ótimo. Vocês estão dando as suas ofertas? Perfeito. Mas será que esse culto é para mim? Ou esse culto é apenas para vocês mesmos? E Deus diz: vocês estão me roubando. Percebem? O ponto aqui é esse. Para Deus, as ofertas de Israel não é apenas uma questão financeira. É uma questão espiritual, relacionada a uma vida de culto. E o culto, como diz em todo o Antigo Testamento, um culto agradável a quem? Um culto agradável a Deus. Porque este roubar que Deus cita aqui, nas ofertas e nas contribuições, significava no Antigo Testamento quebrar a aliança. E isso é algo muito sério, porque em toda a história de Israel, quebrar aliança envolve duas coisas: bênção e maldição. Tanto que lá, se você continua com a sua Bíblia aberta, no verso 7, que é o ápice do discurso de Deus. Deus chega a fazer um apelo, carregado de emoção, inclusive, para o povo de Israel. E esse apelo de Deus não é dê oferta. Deus diz para Israel: voltem para mim. Deus diz isso: voltem para mim.
Toda vez que Deus diz isso, voltem para mim, no Antigo Testamento, é como se Deus estivesse dizendo, debaixo das minhas asas, da minha aliança, vocês serão felizes. Israel estava roubando nas ofertas, e Deus diz para Israel, voltem para mim, porque este é o ponto. Israel olha para Deus aqui e diz, Deus, nós não estamos sendo mais prósperos em nossas colheitas. E reclama dizendo assim, por que que o nosso culto então não está sendo aceito? Todos prosperam, menos nós prosperamos. Mas qual é a razão? Aí Deus mostra, a razão não é nem oferta. Deus nem toca nesse ponto, mas ele diz, é porque vocês me abandonaram. Vocês foram embora. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. E esse é o ponto. As ofertas são uma parte da vida com Deus, do teu culto diário ao Senhor, que começa no domingo e continua lá fora, e que faz parte da expressão da aliança de Deus, e aonde esses termos, os principais, são a obediência. Obedecer ao Senhor. Obediência traz bênção, desobediência traz tristeza, sofrimento e dor. E aonde está o problema aqui? Israel era desobediente. Deus disse para Israel, inclusive nesse texto, vocês são difíceis de lidar. Olha, não é fácil trabalhar com essa gente. E não é só de agora, isso vem desde lá de trás com os seus pais. E qual a reação do povo nessa hora? De repente o povo olha para Deus e diz, mas Senhor, voltar no quê? Eu não sei do que o Senhor está falando. Em que nós precisamos voltar? E você veja só, o povo não entende. E daí é nessa hora, só aí que Deus diz, então, vocês querem saber no que vocês precisam voltar? Então vamos ao ponto. Nas ofertas. E nos dízimos. Vocês voltem, e de que forma? Tem muita coisa errada em sua vida. Voltem a mim e tragam para o templo o dízimo todo. Ou seja, não só uma parte dele. Esse é apenas um termômetro. Ou seja, a vida debaixo da aliança com Deus. Israel se distanciou. Quebrou a aliança e agora pergunta, o que nós precisamos fazer, Senhor? Nós nem sabemos onde nós estamos errando e no que nós precisamos voltar. Esse, aliás, é um problema do ser humano, né? A pessoa diz para ela assim, olha, tem muita coisa errada em sua vida. E ela diz assim, mas errada no quê? Eu não estou vendo nada de errado. E Deus diz, então eu vou dizer. No caso de vocês, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque nesse ponto aqui, os dízimos e as ofertas eram apenas um termômetro. Aquela pontinha do iceberg que envolvia viver debaixo da aliança de Deus. E ali estava aparecendo. E Deus usa isso, olha, aqui está aparecendo onde vocês estão perdidos. Voltem para mim. E aí, meus irmãos, nós damos um outro salto. Lá no Novo Testamento, onde nós encontramos o apóstolo Paulo, e lá com o apóstolo Paulo, mais uma vez a gente pergunta, bom, se eu posso entender, olhando para a história de Israel no Antigo Testamento, que a questão das ofertas não é apenas uma questão administrativa e financeira. Deus nem tocou nesse assunto no início, mas uma questão de vida com Deus, debaixo da aliança com o Senhor, expressão do meu culto. E se eu entendo isso, pelo menos a partir daqui, então eu preciso dar um segundo passo, e esse segundo passo é, quais são então os princípios bíblicos, dentro da minha fé, que podem me orientar em como ofertar. E para isso nós temos um texto do Novo Testamento, de 1 Coríntios 16, 2, e um texto de Deuteronômio 16. Dois textos paralelos que falam basicamente da mesma coisa. E o primeiro princípio que a gente aprende na Bíblia sobre a questão da oferta, dentro desse contexto da aliança de Deus conosco, é que a oferta tem um princípio que envolve constância e regularidade.
Todos os domingos, diz 1 Coríntios 16, 2. Cada um de vocês separe, guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. No primeiro dia da semana, todos os domingos. Paulo aqui estava organizando nessa história o recolhimento das ofertas que iriam auxiliar e socorrer, como eu falei antes, os irmãos empobrecidos de Jerusalém, que estavam a ponto de passar fome. E ele chama atenção para os coríntios aqui, e dizem, vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem nos ajudar. E Paulo aqui, a ênfase dele nem é a obrigação. Vocês podem ajudar porque vocês têm condições para isso. E separem, guardem, vocês também, os crentes de Corinto, algum dinheiro para essa obra de socorro ao necessitado. E o primeiro ponto que é interessante de destacar aqui é que Paulo aqui não dá ênfase em se você deve ou não deve fazer, mas a ênfase dele é separar regularmente. Nem que seja toda semana, um pouquinho. Todos os domingos, façam isso, que era o contexto do culto da igreja primitiva. Uma oferta regular. E de onde que Paulo tira esse princípio? Da regularidade na oferta. Ele tira do Antigo Testamento. Não se esqueçam que Paulo era um judeu piedoso, consagrado, e inclusive ele mesmo diz isso, que eu vim da renomada escola do famoso teólogo Gamaliel. E com certeza Paulo havia aprendido isso desde sua infância, porque naquela aliança de Deus com o povo de Israel, as ofertas para a casa do Senhor eram também regulares. E eram também constantes, por causa desses três motivos que eu destaquei logo no início: o funcionamento do culto, o sustento dos levitas e o socorro aos necessitados, que eram chamados em toda a história de Israel como os pobrezinhos de Javé. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os refugiados. E a questão da oferta de Corinto para Jerusalém era justamente essa. Nós precisamos ajudar a socorrer esses pobrezinhos, que hoje são os pobrezinhos de Javé. E o nosso texto de Deuteronômio 6 segue essa mesma ênfase. Nas ofertas das primícias, que eram as ofertas que Israel fazia em suas três grandes festas, que era Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E o que Deus enfatiza em Deuteronômio 16:1? Observe esse mês, ou seja, regularidade. Esse mês é o mês-chave, ou seja, era o mês que estava prestes a entrar o inverno. E neste mês, que era o mês das colheitas, você guarde esse mês, porque você vai trazer as ofertas para o Senhor. E agora pensa comigo. Era uma oferta relacionada à colheita de Israel. E pense como isso talvez era algo complicado de fazer, porque independentemente dos resultados da colheita, independentemente da produção da terra, a cada ano, em hipótese alguma, essas ofertas poderiam deixar de ser recolhidas. Todos os anos precisavam ser recolhidas. E essas ofertas precisavam ser também regulares. E mais, mesmo se a colheita fosse péssima nesse mês, ainda assim, a primeira parte dela, não era o que sobrou no final. A primeira parte dela deveria ser oferecida ao Senhor. E por quê? Porque a regularidade na oferta é um sinal de fé. E isso, meu irmão, não é tarefa fácil. Imagine se você fosse um camponês da Palestina, no tempo lá que Israel chegou na Terra Prometida. E após você entregar a primeira parte da tua colheita, aqui que nós vivemos num contexto da agricultura também. Depois de você entregar a primeira parte da colheita, de repente você fosse acometido por uma terrível chuva de pedras. E o restante todo se perdeu. Você não poderia voltar no templo e dizer: pessoal,
devolve para mim, porque eu tive uma quebra logo em seguida. Ou, de repente, uma nuvem de gafanhotos, que era muito comum, que consumisse tudo, como aconteceu, aliás, no sul do país. Ou, de repente, uma praga no parreiral de uva, depois que você levou a primeira colheita das primeiras uvas da safra, e você, de repente, perde tudo. Ou talvez um assalto dos povos nômades do deserto, que era muito comum naquele tempo também, que invadiam as aldeias, roubavam a colheita e iam embora, depois de saquear uma cidade, tacando fogo, inclusive, em todas as casas. Pensa comigo, após a oferta realizada, se alguma coisa desse errado, a oferta regular, o camponês não teria nem sequer sementes para plantar para o ano seguinte. Ou seja, separar a tua oferta de forma regular e constante, a primeira parte dela, isso é um ato de fé. Fé em quem? No Deus de Abraão. O Deus que disse, Abraão mesmo falou, Deus proverá. Deus proverá. E é interessante isso porque dentro da fé reformada as nossas ofertas também são regulares. Vocês já perceberam? Nós temos as chamadas ofertas dominical, a famosa collecta. Então, a nossa oferta dominical, todo domingo tem. Independentemente se é um ano bom ou um ano ruim. Nós temos as nossas contribuições mensais, alguns, inclusive, fazem isso, já deixam meio separadinho, assim, já está meio em débito automático no banco, mas todo mês vai caindo aquela oferta que envolve uma contribuição mensal. Nós temos as nossas ofertas de ação de graça, ou seja, uma semanal, uma mensal. Nós temos a nossa oferta anual, na época de ação de graças, que seria parecido com essa oferta das colheitas, a oferta das primícias de Israel, e todas elas no mesmo contexto. Pensa só, volta atrás, o contexto de culto. Todas elas envolvem o nosso culto. Nada é feito fora do culto, porque é um sinal de fé. É um sinal de fé no Deus da providência. É interessante na Holanda, essa oferta mensal, eles chamam de periodieke gift. Muitas igrejas têm esse nome, inclusive, por quê? Porque segue essa mesma ideia de uma oferta periódica e regular. E também um dever de todo membro. O membro professo, ele é convidado a ofertar. Ou seja, a obrigatoriedade não envolve nem tanto enquanto, mas sim em ser uma oferta regular. E a diferença de lá da Holanda com o Brasil é que lá ainda eles podem descontar do imposto de renda, essa oferta periódica. Aqui no Brasil você não consegue, mas lá é possível, inclusive, fazer isso. E também, da mesma forma, no contexto de culto. Uma coisa interessante para a gente entender, algo que envolve a nossa história aqui hoje. Até os anos 50 do século passado, essas ofertas periódicas nas nossas igrejas mães na Holanda eram feitas por bancos da igreja. Alguns até sabem disso, alguns talvez se esqueceram. Mas os bancos da igreja, eles eram loteados pelas famílias da igreja. E essa era uma forma de você ter o teu orçamento cumprido e depois, com os bancos todos já loteados, eles inclusive chamavam de Pachtplatzen, era tipo uma locação. As famílias contribuíam com a igreja e as suas famílias sentavam nos seus bancos, que eram quase que os bancos exclusivos de suas famílias. E alguns até colocavam, em algumas igrejas, uma plaquinha metálica na entrada do banco, assim, essa é da família tal, esse é da família tal. Algumas famílias dividiam um banco, porque eram famílias pequenas, mas todos tinham os seus bancos e todos sabiam que as suas contribuições estavam ali. E que isso era para a manutenção da igreja. E para a manutenção do culto ao Senhor. Inclusive isso é uma coisa que acontece até hoje, quando a gente percebe que as famílias sentam meio nos seus próprios lugares. Já viram isso? Então, antigamente, hoje já não tem tanto, mas antigamente acontecia de alguém vir, um visitante meio desavisado, ia sentar num banco, daí de repente chegava uma família e dizia, licença, esse é o meu banco. Não era assim? Esse é o meu banco. E
alguns achavam isso escândalo, mas se você entender de onde vem, faz sentido. Não era um ato de maldade, mas era mais ou menos aquela ideia que veio lá de trás. Esse é o banco da família. Esse é o banco que sustenta a igreja. É a família que sustenta a igreja de forma periódica, de forma regular. E a gente não foge jamais desse compromisso. Fora essa questão da constância, da regularidade, um outro princípio que nós podemos aprender na palavra do Senhor é o princípio da proporcionalidade. Isso também é algo bem reformado. Além de Paulo dizer todos os domingos, uma oferta regular, separe a sua oferta, Paulo diz, mas de acordo com o que cada um ganhou. De acordo com o que cada um ganhou. Você oferta de acordo com o que você tem. Isso quer dizer o quê? Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. Quem não ganha nada, ainda assim contribui com os seus dons. E aqui eu gostaria de fazer uma simples conta com vocês. Para você entender esse princípio da proporcionalidade também. Qual que é a operação matemática que a gente usa para calcular proporcionalidade? É matemática básica. Nós usamos o método da porcentagem, não é verdade? Porcentagem calcula proporção. E é interessante isso que Israel usava a mesma coisa no Antigo Testamento. A porcentagem. Só que a referência de Israel no Antigo Testamento era os 10%. Ou seja, esse era o dízimo. 10%. Para aplicar essa proporcionalidade. E sabem por que Deus usa 10% no Antigo Testamento? Não porque isso deve ser bastante, mas para não gerar competição dentro da igreja. E isso também nós aprendemos com a nossa fé. Ou seja, Deus não quer que alguém chegue dizendo assim, eu oferto mais do que você, eu ganho mais do que você, a minha colheita é melhor do que a tua, eu tenho mais prosperidade naquilo que eu dou mais, eu sou melhor. Não, todo mundo, ninguém dava mais ou menos, todos ofertavam com a mesma porcentagem. Alguém que ganha 100, oferta com 10, aquele que ganha 10, oferta com 1. E ambos, aquele que ofertou com 10 e o que ofertou 1, ofertaram a mesma coisa. Para Deus é isso. Algumas igrejas na Holanda até taxam os membros com uma porcentagem. E dizem, olha, a nossa oferta aqui, rond 5%. Ou seja, algo em torno de 5% é oferta. Mas o ponto aqui não é nem quanto, mas sim algo que envolve uma proporcionalidade que não gera competição dentro da família da fé. Porque pensa comigo, a família A tem uma renda de mais ou menos 40 mil reais por mês, tem 2 filhos, tem casa própria, estabilidade, e essa família que tem uma renda de 40 mil reais por mês, oferta com 2 mil reais por mês. E você diria, puxa, que oferta generosa. Qual a proporcionalidade da oferta? 5. De repente tem aquela família pobrezinha dentro da mesma comunidade, a família B. Essa família B, a renda dela é 2 mil reais mensais, com 4 filhos, e vive não com tanta estabilidade assim, e essa família que ganha 2 mil reais oferta com 200 reais mensais. A minha pergunta é, quem oferta mais? Para Paulo, que diz, de acordo com o que cada um ganhou? Para o apóstolo Paulo, oferta mais aquele que deu 200, do que aquele que deu 2 mil. Por quê? Porque quem ofertou com 200, a família, essa deu 10%. A que ofertou 2 mil, ofertou com a metade do que a segunda família ofertou. Por conta do
de acordo com o que cada um ganhou. E Deuteronômio 16 fala a mesma coisa, exatamente disso. Depois que começarem as colheitas dos cereais, Moisés fala para todo o povo: vocês tragam as suas ofertas e vocês deem segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. A mesma coisa, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, palavras quase idênticas à de Paulo, seguindo a mesma proporção: colheita pequena, oferta pequena; colheita grande, uma oferta maior. Onde está então o nosso problema? O nosso problema não está na colheita pequena. Porque na colheita pequena, gente, todos trazem uma oferta pequena. O nosso problema está justamente no oposto, na colheita grande. Porque geralmente na colheita grande, uma voz sussurra nos nossos ouvidos que diz: é tudo teu. E na colheita grande, às vezes a nossa oferta continua pequena. É a tentação de guardarmos tudo para nós, que a Bíblia chama de ganância. E esse ponto nos leva ao terceiro: a regularidade, a proporcionalidade e o princípio pode seguir? Da voluntariedade. Voluntariedade na oferta. O que significa isso, voluntariedade? Significa que a nossa oferta é voluntária. Mas preste atenção aqui. Não voluntária no sentido, eu dou se eu quiser dar. Não é isso. Voluntariedade aqui envolve, eu dou o quanto eu me propor a dar. Aí está a voluntariedade. Muita gente lê essa voluntariedade do lado errado, pensando: a nossa oferta eu dou se eu quiser. Se eu não quiser, o problema são de vocês. Não. Eu devo dar. A minha contribuição é um compromisso. De todo membro professo, mas a quantidade que eu vou dar, isso é segundo aquilo que propor o meu coração. O ponto aqui é que a igreja reformada, ela não prega a obrigatoriedade do dízimo, dos 10%. Voluntariedade não é oferta quem quer, mas também voluntariedade não quer dizer você tem que dar tanto. Ou seja, eu me proponho a dar tanto. E quem faz esse voto da oferta, conforme Deus coloca no coração, é o próprio ofertante. O ponto principal aqui não é tanto quanto eu me proponho a ofertar, mas ser fiel naquilo que eu me proponho a ofertar. Esse era o pecado de Israel. O pecado de Israel não é nem tanto a questão do dízimo. O roubar de Israel, que Deus diz aqui, não é nem em tanto envolvendo questão de 10%, mas a questão da mentira. Dizer que está fazendo, quando na verdade não está. Quando Deus diz no verso 12, lá do texto de Malaquias que nós lemos: me prove, sejam fiéis, Deus diz. Sejam fiéis naquilo que vocês estão sabendo, que vocês estão fazendo, e então vocês serão abençoados. O ponto aqui não é que Deus está negociando com Israel os 10%, mas o que Deus está dizendo é que vocês estão fazendo é uma mentira. Então, não digam que estão fazendo algo voluntário, se vocês não estão. Quando o ponto aqui é mais ou menos parecido com aquele de Ananias e Safira do Novo Testamento, lembram? Que estavam dizendo que estavam fazendo uma coisa, vendemos uma terra e demos tudo para o Senhor. Será que vocês deram tudo para o Senhor? Não. Vocês estão mentindo. E por que Deus usa o termo roubo aqui? Eu fico pensando mais ou menos no contexto. Eles estavam dizendo que estavam levando para o templo, por exemplo, 10% do seu trigo.
Só que, ao invés de levar os 10% do trigo, eles levavam 3, e dos 3 ainda, o trigo era o trigo embolorado, que não tinha nem como ser usado. Levavam o pão velho, levavam os animais cegos, levavam os animais aleijados e doentes, e as uvas estragadas, e diziam para o Senhor: estamos fazendo a nossa parte, reestabelecemos o culto. Era como se fosse aquele camponês que tinha 100 vaquinhas, e ele dizia: eu vou levar 10 das minhas vaquinhas, e levava só 3, e uma era cega, a outra era manca, e a outra era doente ou herniada, por assim dizer, pesteada. E olha o que Pedro diz para Ananias e Safira, lá em Atos 5, quando eles trazem a oferta dizendo que fizeram uma coisa, quando na verdade estavam fazendo outra. O que Pedro diz? Meu irmão, para Ananias, ninguém te pediu isso. Olha o que Pedro diz. Ninguém te pediu isso. A propriedade era sua. Ninguém foi na tua casa incomodar você, para você vender tua terra. E daí Pedro conclui: para que mentir? Para que mentir para o Espírito Santo? A ênfase de Pedro aqui para Ananias e Safira, como para qualquer um de nós hoje, estava no controle do dinheiro. É como se Pedro dissesse: você pode fazer, meu amigo, o que você quiser com as tuas finanças. Não é da minha conta. A igreja não vai controlar você nas tuas finanças. É como se Pedro estivesse dizendo exatamente isso. A igreja não vai controlar as tuas finanças. Oferte o quanto você quiser. Mas se você disser que vai fazer alguma coisa, então faça. Não minta. Porque ao mentir, quando Pedro, e essa é a ênfase de Pedro, porque ao mentir, você não está mentindo para mim. Você está mentindo para quem? Para Deus. E aí a mão do Senhor, é como se Pedro mostrasse: a mão do Senhor pesa. E pesa. A pergunta então que fica é: se a igreja reformada então não adota dízimo como lei, como então nós vamos aplicar o princípio da voluntariedade dentro desta proporcionalidade? Esse é o ponto. Pedro nos dá uma dica lá em 2 Coríntios 9:7. Ele diz: cada um dê conforme determinou o seu coração. Esse é um assunto seu com Deus. E é tão interessante isso, porque é como se Paulo estivesse reafirmando aquilo que Deuteronômio lá atrás afirmou. A oferta tua será uma oferta voluntária das tuas mãos. A mesma coisa, conforme o seu coração. E como que você aplica isso? Essa voluntariedade na proporcionalidade. Siga então a orientação de Deus. Se Deus lá no Antigo Testamento usava porcentagem, eu diria: use também. Use a porcentagem. De que forma? Aplique a proporção. E escolha você a forma que você quer aplicar a proporção. Eu já vi casos de agricultores dentro das nossas igrejas que conversaram comigo, inclusive vieram perguntar para mim: pastor, estou fazendo certo? Nas colheitas ele dizia assim: eu quero ofertar 1% de tudo que eu colher. Outros já me falaram: eu gosto de ofertar 0,5% da minha colheita. Ótimo. O ponto aí não é se é o meio ou se é 1, mas se você é fiel naquilo que você se propõe. Eu já escutei de outros produtores também, que não têm um salário fixo todo mês, que disseram para mim assim: pastor João, na minha vida é o seguinte, eu tiro um prolabore. Porque hoje em dia o senhor sabe como que é, né? Essa questão de propriedade já virou uma empresa. Então é tudo tão assim, envolvendo uma administração como se fosse quase uma fábrica de fazer comida, por assim dizer. Então eu tiro um prolabore para mim. E eu quero ofertar 10% do meu prolabore. Eu digo: meu irmão, seja feliz, faça do jeito que o teu coração te orientar.
mas eu sempre oriento da seguinte forma: com oração, com gratidão e com temor. Temor do Senhor. Sabe por quê? Porque uma vez eu escutei um irmão dizer, um pastor, dizendo, holandês que trabalhava nas nossas igrejas, que falou a seguinte frase, me marcou bastante. Ele disse: quando a tua oferta, você pode ofertar o que você quiser, mas quando a tua oferta mensal é menor do que o seguro dos teus carros, aí é porque tem um problema. Aí é porque tem um problema. Sabe por quê? Porque de repente nessa hora você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, o meu prolabore é R$7.000 por mês. Você se encosta no culto aqui com uma caminhonete nova. Daí eu olho para a caminhonete e digo: barbaridade. Quase que eu poderia dizer assim: é o Ananias chegando diante do Senhor dizendo: eu vendi tudo e dei tudo para Deus. E aí a mão do Senhor pesa. E esse cuidado a gente tem que ter, não mentir. Não minta nem para você. Assim como não minta para o Senhor. Porque esse é o ponto. Quando eu estava em Moçambique, meus irmãos, uma vez viajando, num culto que eu dirigi na igreja reformada de lá, imagine, dirigir um culto numa igreja reformada em Moçambique. Daí você vê o que é reino de Deus mesmo. Na hora das ofertas, eu lá de pezinho no púlpito, começaram a cantar um hino, e quando deram o start no hino, a igreja inteira parecia um grande coral. Automaticamente a igreja se dividiu num coral de 4 vozes, sem regente, sem partitura, sem instrumento musical nenhum. E aquele coral começou a cantar um hino de gratidão. E Moçambique é um país matriarcal. A gente às vezes acha que não, mas sim, lá quem manda é as mulheres. Inclusive conheci a esposa de um pastor, ela que cuidava da chácara. Ela tinha uns empregados ainda que dependiam da autoridade dela. E as mulheres se colocavam entrando no culto para trazer as suas ofertas. E sabe o que elas traziam? Uma trazia pendurada 2 galinhas amarradas pelos pés, colocava diante do altar. Outra vinha com uma sacola com alguns pés de mandioca. Outra trazia um saco com algumas espigas de milho. Mas todas trazendo as suas ofertas para a casa do Senhor, que eram o milho, o feijão, a mandioca, as frutas, a galinha. Só faltava alguém trazendo um porquinho nas costas, assim. Mas eu não duvido que não tenha acontecido isso algumas vezes. Porque foi na ocasião que eu estive lá. E principalmente, elas traziam tudo com alegria. Com alegria. E sabe o que eu descobri naquilo? O princípio da voluntariedade. Porque o que significava aquela oferta do pão, da mandioca, da galinha? É a comida que estava na mesa delas. Aquele frango que ela trazia para o culto, para ofertar ao Senhor, é o frango que deveria estar na mesa dela. Percebe a profundidade disso? Aquela mandioca que estava ali faria parte do prato que ela iria preparar para os seus filhos, mas estavam ali na casa do Senhor. Ou seja, a oferta não começa com o que sobrou, mas começa com o essencial. A oferta não começa com o que a gente calculou na nossa casa. Isso eu posso dar porque não vai me fazer falta. Mas a oferta começa com aquilo que deveria estar em cima do prato da nossa mesa. A base da nossa vida. Por quê? Porque quando a oferta voluntária vem daquilo que é fundamental, aí sim, eu diria, agora existiu voluntariedade. Voluntariedade. Por quê? Porque isso gera alegria. Alegria no coração. Que é o nosso quarto princípio. O princípio da alegria, pode passar, e da gratidão. No final do versículo 7, o apóstolo Paulo diz: dê conforme determinou o teu coração. E
E a ênfase dele no finalzinho é: pois Deus ama quem dá com alegria. E sabem por que Paulo fala de alegria? Porque só oferta com alegria aquele que tem um coração recheado de gratidão. Quem não tem gratidão não oferta com alegria. E essa é a ideia. Sabe por quê? Porque isso funciona dessa forma, porque quando a gente olha para trás, aquele princípio da voluntariedade, a voluntariedade já é um fruto da gratidão. E quando a voluntariedade vem da gratidão, ela gera generosidade. E generosidade misturado com gratidão produz alegria. Produz alegria. Por isso que aquele que dá com generosidade, pensando, olha, eu estou fazendo isso tirando o calçado do meu pé para ele. A pessoa mais abençoada não é aquela que recebeu o calçado, mas aquela que deu o calçado. Essa vai para casa mais feliz, inclusive do que aquela que recebeu. Por isso Deuteronômio 16, que é aquele contexto da festa de Israel, das colheitas, lá no final, Deus, inclusive, o Antigo Testamento é cheio de ordem, né? No imperativo, o que Deus diz? Alegrem-se. Alegre-se. A mesma coisa que Paulo diz no Novo Testamento, Deus diz para o seu povo em Israel no Antigo Testamento: alegrem-se perante o Senhor em tudo aquilo que vocês estão fazendo. E mais, todos devem se alegrar. Por quê? Porque diz, junto com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, todos devem se alegrar. E por quê? Porque esses todos aqui eram justamente aquelas pessoas que iriam sobreviver dessas ofertas generosas. Se essas ofertas não fossem generosas, os depósitos do templo estariam vazios. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas, dependiam dessa generosidade. Os levitas eram aqueles que serviam no templo que, inclusive, nem tinham renda própria. Então, eles esperavam a oferta chegar, lembra do contexto de Malaquias? E, de repente, vinha aquele camponês sisudo, dizendo, estou trazendo a minha oferta, Senhor, conforme o Senhor me pediu. Mas era uma vaca cega, herniada, machucada, doente, e o levita olhava para aquilo, e agora? O que eu vou fazer com isso? Não tenho nem o que fazer com isso. Olhem para a história das nossas colônias. As colônias holandesas aqui no Paraná. Os nossos avós e bisavós. Eu olho para trás e já escutei muita história, como eles eram generosos nas ofertas. E vieram para cá e alguns suaram sangue para chegar aonde hoje vocês estão, onde os nossos filhos aqui estão. E eu já escutei histórias, uma vez chegou um desses antigos pioneiros e conversando comigo e dizendo assim, pastor, eu me entristeço hoje não com aquilo que eu vivi, ele me falou, eu cheguei a dormir à noite debaixo do trator, porque não tinha ninguém que viesse fazer por mim. E deixei um legado para os meus filhos, mas os meus filhos, hoje, além de não querer muito, mas nem ir para a igreja, acham que eu tenho que ofertar a oferta deles. Talvez vocês já escutaram histórias parecidas com essas. Tipo, o filho que já está, como diz a expressão no Paraná, né, com os boi pego. E os filhos acham que a obrigação da oferta deles ainda é dos pais. Meu pai que deve ofertar por mim. Eu digo uma coisa com toda certeza. Talvez em quantidade, os nossos pais no passado ofertaram menos
Mas em proporcionalidade, a maioria deles ofertaram mais. Por quê? Porque eles vieram para cá igual Abraão quando saiu da terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. E chegaram aqui no meio de um desconhecido, dependendo exclusivamente da graça de Deus, sem ter nada. E o que foi construído? Foi construído pela fé, pelo sustento do Senhor. Sabe qual é o problema da falta de gratidão? É que ela faz a gente se esquecer do passado. A gratidão faz a gente se esquecer do passado, do que Deus fez lá no passado por nós. O famoso, lembra daquele hino? Conte as bênçãos. Por isso que Deus sempre ordenava para Israel. E nesse texto de Deuteronômios lá, ele fala a mesma coisa, Deuteronômio 16. Não se esqueçam de quem vocês foram no passado. Vocês foram escravos no Egito. Vocês foram escravos no Egito e eu os libertei. Um dos motivos pelo qual a tradição de Israel diz que o povo todo viu Jerusalém ser destruída e ser levado o povo todo cativo para a Babilônia, um dos motivos foi esse, falta de gratidão. Chegou no momento da história de Israel, que Deuteronômio 16, a festa das colheitas se tornou um clubinho privado daqueles que se auto-intitulavam os leões de Israel. E eles deixavam para trás os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os escravos, e a festa era deles. A festa é nossa. E a mão de Deus pesou. Se a bênção não pode ser compartilhada, ela não vem de Deus. Nunca se esqueça disso. Não existe bênção sem existir generosidade. Porque das mãos de Deus não existe alegria que não possa ser compartilhada. As ofertas fazem parte da teologia da aliança, dentro do contexto do culto, uma vida de culto ao Senhor. Ou seja, as ofertas, elas traduzem a nossa fé e a nossa confiança no Deus da providência. Viver debaixo da aliança com o Senhor, onde podemos colher bênçãos. E tem esses princípios, 4 princípios da constância, o princípio da proporcionalidade, o princípio da voluntariedade e o princípio da alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Aplicando esses princípios, nós estamos fazendo a oferta segundo o coração do Senhor. O ponto é que se você não vai escolher a tua voluntariedade, o conselho escolhe. Não importa. Se você disser, não tem uma proposta de voluntariedade, o conselho vai propor para você, então é essa. E você vai fazer a sua oferta da mesma forma. Mas quais são os tipos das ofertas dentro da igreja reformada? Nós começamos com a coleta dominical, a famosa coleta. E como que funciona a coleta dentro da igreja reformada? A coleta é aquela que nós colocamos dentro do famoso Collecta Záquia, que no português tem um nome mais bonito, a salva, que nada mais é do que o saquinho das ofertas, que passa pelos bancos. E quais são os princípios das ofertas das nossas coletas dominicais dentro da igreja? Na coleta dominical você não precisa aplicar a lei da proporcionalidade, você simplesmente dá de coração. De que forma? Para o fim propósito. As nossas ofertas dominicais todas têm um fim propósito. Por exemplo, hoje eu escutei aqui, as ofertas são para a igreja. Mas no domingo vai vir a oferta para a diaconia, outro domingo a oferta para a missão, outro domingo a oferta para a evangelização, outro domingo a oferta para uma creche, um outro domingo a oferta para uma educação cristã. Ou seja, você sabendo qual é o propósito da oferta daquele domingo, você dá segundo o teu coração lhe disser. E o que acontece nessa hora? Tem gente que ama missão. E quando sabe que é oferta para uma missão, oferta mais. Outros gostam muito mais, por exemplo, da diaconia, da assistência social, do socorro ao necessitado. E às vezes dá um pouco menos para a missão, mas dá mais para a diaconia. O ponto das nossas coletas não é nem tanto aquele que está ofertando, mas a fidelidade do conselho.
na aplicação da oferta. Porque esta oferta dominical tem um fim. Ou seja, se eu ofertei no domingo para missão, o conselho tem o compromisso de dar o destino correto para a oferta que lhe foi proposta. Eu já vi histórias, inclusive, dentro da nossa própria igreja, a igreja reformada. Numa ocasião que eles tinham o fundo da missão, que os membros da igreja ofertaram com amor e com o coração para aquilo. Mas, de repente, a igreja precisou trocar o telhado, foram lá no fundo da missão e tiraram o fundo da missão para consertar o telhado da igreja. Gente, isso tem um nome. Pecado. Pecado. Porque é dar o destino errado para a oferta que foi proposta. Ou seja, se nós estivermos passando um momento de crise muito grande dentro da nossa igreja aqui, e você tem o fundo que foi da missão, e o conselho disser, nós não temos de onde tirar recurso para consertar o nosso telhado, o conselho da igreja até pode chegar e usar esse fundo, mas ele precisa consultar quem? A igreja. A igreja. E se a igreja concordar com isso, use o fundo, mas reponha depois. Porque foi uma oferta que foi para este fim consagrada diante do altar de Deus. Lembra do Deus falando da fidelidade lá em Malaquias? O problema não era nem o dízimo, mas era a infidelidade. As outras ofertas que nós temos na igreja, você veja, uma dominical, outra mensal, as nossas contribuições mensais. E aí sim, como eu falei para você, é muito bonito se você usar o princípio da proporcionalidade. E o ponto que eu destaco aqui, na contribuição mensal tua, não é nem qual é a proporção que você vai usar, mas que você entregue isso nas mãos da igreja. Ou seja, não é o membro que administra a sua contribuição. E aí eu já vi muito membro na igreja reformada que às vezes faz uma confusão aqui. Não é nem por maldade, mas por não entender como que funciona o princípio da contribuição, da oferta periódica, como é chamado lá no holandês. Ele acha que, por exemplo, eu fiz o meu voto, as minhas contribuições mensais vão ser mais ou menos R$2.000 por mês, por exemplo. Desses 2.000, então, 100 eu vou dar para pai, 100 eu vou dar para creche, 300 eu vou dar de cestas básicas, mais 100 eu vou ajudar alguém que de repente bate na minha porta, e o restante então eu dou para a igreja. Isso é errado. Quem administra a nossa contribuição mensal é a igreja. Eu acho maravilhoso se você quer ajudar a pai, se você quer ajudar a creche. Eu acho lindo se você quiser comprar cestas básicas para distribuir para os pobres. E isso tudo é muito bom. Onde está o ponto aqui? Esses atos de piedade paralelos não podem colocar em risco e comprometer a tua contribuição. Você pode fazer tudo isso, desde que não comprometa a tua contribuição, porque a igreja também faz isso. Ajuda voluntária e de forma diaconal, muitas instituições de caridade. E então nós temos ação de graças, e as ofertas de ação de graças são aquelas que algumas igrejas fazem só uma vez por ano, mas geralmente nós temos 2 vezes por ano, no mês de maio e no mês de novembro. E essas ofertas de ação de graça também são voluntárias. E aí você não precisa, se você não quiser, aplicar uma lei de proporcionalidade. É bonito se você fizesse, mas não é preciso fazer desta forma. Eu já ouvi, como eu falei, agricultores dizendo, olha, quando eu colho, eu oferto 0,5%, 1%, tudo para a igreja. E alguns dividem até nos meses. O que eu quero destacar na oferta de ação de graças aqui é não caia no pecado da ganância. Por quê? Porque às vezes você olha aquilo que você recebeu na sua produção e os teus olhos se enchem.
E você pensa, puxa, tudo que eu posso fazer com isso. E, de repente, a igreja é aquela vaquinha que morre que você disse que ia dar para Deus, sabe? A vaquinha morreu, essa era para Deus. E acaba não vindo nada para o Senhor. O bonito da oferta de ação de graças é que você pode fazer muitas coisas dentro da igreja com elas também. Eu até gostaria de sugerir para as nossas igrejas, eu tento sugerir inclusive para a minha, em Tibagia, que as nossas ofertas de ação de graças não são o objetivo delas suprir o orçamento da igreja. O orçamento da igreja deve ser suprido com o quê? Contribuição mensal. As nossas contribuições devem suprir o nosso orçamento. A ação de graças deveria ser algo que pudéssemos usar para fazer algo extra, inclusive dentro da própria comunidade, um investimento diferente, um trabalho missionário evangelístico, auxílio a uma igreja que eventualmente está construindo ou precisando de recursos para continuar os seus trabalhos, missões no exterior, qualquer tipo de trabalho desse tipo. Mas a ação de graças poderia ser usado para isso. E então nós temos ainda as nossas ofertas de porta dentro das nossas igrejas. Aquelas que nós chamamos de deur collecta. Já ouviram, né? Até na Holanda é interessante isso, porque às vezes tem uns irmãozinhos na porta da igreja com uma caixinha assim esperando. O pessoal vai passar lá e vai colocando. Vai caindo ali dentro. E então eles usam para algum fim específico. O detalhe das ofertas de porta é que as nossas ofertas de porta, elas não precisam ter um fim que a longo prazo, mas as ofertas de porta são aquelas que nós usamos para um fim bem específico e pontual. A gente poderia chamar dentro das nossas igrejas daquela campanha que a igreja faz. Já ouviram? Por exemplo, nós temos um fim bem, agora nós queremos ajudar a reformar a nossa igrejinha lá em Calógeras. E passou o orçamento da igreja, ninguém lembrou de Calógeras. E é algo que surgiu urgente naquele ano, não tem como passar pelo orçamento. Então, o que a igreja pode fazer? Pode fazer um deur collecta para isso. E você recolhe para aquele fim, para aquele objetivo e de modo pontual. Isso pode ser, as ofertas de porta podem ser inclusive para as catástrofes que acontecem ao nosso redor. E nós já fizemos isso nas nossas igrejas. Ou seja, de repente aconteceu alguma coisa lá em União da Vitória, alguns anos atrás, que alagou tudo. Você faz uma arrecadação, uma oferta para aquele fim e bem objetivo. O ponto da oferta de porta não é nem tanto o quanto você dá. Mas se você não quer ajudar na oferta de porta, então não sabote o trabalho da oferta de porta. Você é livre para dar ou não dar. Mas se você não quer dar, não atrapalhe quem está dando. O problema da oferta de porta é que tem gente, às vezes, que é contra o objetivo, o fim, e começa a minar no coração das pessoas. Eu não confio muito naquela instituição, vocês vão ajudar aquilo lá? Ou aquela casa que pegou fogo e vamos construir. Aquela família não é muito do trabalho, eles gostam de ficar esperando, só ajuda. Se você não quer ajudar, não precisa ajudar. Mas não atrapalhe aqueles que estão ajudando. E aí, para o final, vem os atos de piedade, que é aquele que Jesus disse que, na história, quando ele está falando da esmola, que ele diz, aquilo que a tua mão faz, direita faz, que não cobre a mão esquerda. Ou seja, se você vai fazer, não precisa falar para todo mundo que faz. E esmola é interessante, porque a palavra esmola no grego, literalmente o que significa é misericórdia ou piedade. Ou seja, é um ato de piedade. Você pode ofertar em atos de piedade para instituições e famílias ao teu redor, dezenas que estão à sua volta. E não passam pela igreja. O ponto dos atos de piedade, se você for fazer essa oferta, como eu falei, volta para o ponto B, que ela não comprometa a tua contribuição. É um extra que você faz e que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola, ou seja, o teu ato de piedade, fique oculto. Porque o teu Pai, que te vê fazer tudo isso em oculto, Ele te recompensará. Para terminar, meus irmãos, as ofertas dentro do contexto da aliança nos faz lembrar que nós aqui nesse mundo somos peregrinos.
E peregrino é aquele que está de passagem. E quem está de passagem, quem está como peregrino viajando, tem que cuidar com o quê? Com a bagagem. Porque tudo que ele carrega de bagagem que pesa, impede ele de caminhar. Chega uma hora que ele não consegue mais caminhar de tanto que ele acumulou de bagagens nas suas costas. É o perigo do materialismo e de nós querermos tudo para nós. Porque quando a bagagem pesa, é difícil de seguir adiante. Quanto mais acumulamos, é a lei, menos caminhamos. Então não se esqueça que aqui nesse mundo nós somos peregrinos. E além de sermos peregrinos, nós somos também forasteiros. E o que é o forasteiro? O forasteiro é aquele que está no mundo, mas no nosso caso nós não pertencemos a esse mundo. E a grande questão final aqui é que não é fácil fazer tudo isso. Eu sei que não é. E sabe por que não é fácil? Porque nós somos pequenos, fracos, falhos e pecadores. E é aí que nós lembramos do Pentecostes. Nós, apesar de sermos fracos, nós recebemos um poder extra, que Cristo nos enviou por meio do seu Espírito. Ele nos ajuda a fazer aquilo que nós não podemos fazer. E a única coisa que Cristo diz para nós é aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento para Israel, lá no contexto de Malaquias: volte, venha para debaixo das minhas asas. E debaixo das minhas asas, da aliança com nosso Senhor, ali a gente sempre vai estar bem. E vamos fazer por Cristo Jesus aquilo que Ele nos pede, porque Ele nos capacita pelo seu Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo nós podemos também ofertar com gratidão, com amor e seguindo aqueles princípios de forma voluntária, de forma regular, cheio de alegria no coração e para que a obra do Senhor aqui neste mundo, o culto, a igreja e o socorro ao necessitado possa continuar sendo feito por nós. Amém.